Daqui a pouco nós vamos iniciar uma divulgação aqui ao vivo. Vamos só esperar o pessoal ir chegando. Já estamos ao vivo? Que legal. Liga lá então, abre uma imagem aí pra gente dar uma boa noite, tá? Maravilha, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Nós vamos fazer uma serinha aqui por enquanto, pra gente poder ganhar novas pessoas que vão entrando, adeptos. Sempre demora uns 5 minutos pra gente entrar com as pessoas. Sempre a gente não perder nada desse assunto tão importante, a gente vai fazendo isso, ok? Mas manda uma boa noite aí, Ezequiel. Opa, depois vai ligar outra vez, hein? Ok. Boa noite a todos aí. Sejam aí todos bem-vindos aí, ó. E obrigado pela oportunidade, Tato, viu? Eu que agradeço, Ezequiel, a poder ajudar uma instituição tão importante quanto o CVV. Para mim é mais do que uma honra. E ter vocês aqui na minha casa, Luiz também aqui com a gente, presente. Boa noite, pessoal. Tato, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, meu amado. E que bom, né, pessoal, a gente poder se reunir na nossa casa, receber amigos para falar de um assunto tão grandioso, tão importante. Às vezes a gente estaria fazendo o quê depois, numa hora dessa, né? Um dia assim, pós-feriado, que a gente não sabe. E estamos aqui para divulgar algumas coisas muito importantes. Divulgar uma caminhada que vai ter, nós vamos comentar sobre isso, divulgar sobre o site do CVV, também no próprio Facebook, para vocês participarem. E principalmente gostaríamos que vocês estiverem atentos, pessoal, à família de vocês. Quem é que está sujeito àquele comportamento que os meninos vão explicar bem melhor aqui para vocês e para mim também, mas que a gente possa fazer juntos uma hora aí, 1 hora e pouco, não tem tempo, estamos em casa, mas que a gente possa aproveitar o melhor essas informações, ok? Você já compartilhou, tá? Tá fazendo isso? Beleza, beleza pura. Mas é que como é que é, enquanto eles não entram, daqui a pouco a gente dá uma boa noite de novo, quando chegar ali perto dos... Ó, tem uns amigos aqui entrando, ó, alguns amigos fiéis da página. Vamos cumprimentar a Nara Vieira, Adriana Rodrigues, Maria Ângela, né? E vocês que estão assistindo aqui, se vocês puderem, pessoal, comecem a compartilhar entre as pessoas de vocês. Hoje não vai ser falado especificamente sobre espiritismo, não, essa é uma página espírita, mas vai ser falado sobre um número de pessoas que vão poder serem todos bem-vindos, como sempre. Somos todos irmãos, católicos, evangélicos. Mas com o vídeo vai ser tratado sobre uma instituição que ajuda demais outras pessoas a se livrarem do maior erro cometido, que é abrir mão de escolher, né? Nós já estamos com uma audiência bacana, daqui a pouco a gente entra dando outra vez o boa noite, tá bom, pessoal? Por favor, compartilhem também, esse é um momento muito especial. Essa é a campanha aí, ó, que a Thaís colocou, pela valorização da vida, né, do CVV. A Tatá está colaborando aqui também, então agradeço também a participação da Thaís, que veio gentilmente da casa dela para fazer esse trabalho. E vou aproveitar então, enquanto não começamos em si o nosso bate-papo, a dar um comunicado a vocês sobre o nosso estudo de domingo. Pessoal, muitas pessoas comentaram que domingo de manhã, às 9 horas, está muito difícil para elas conseguirem entrar, porque às vezes dormem mais tarde no sábado, com muita justiça, depois de uma semana toda de trabalho. Às vezes aí tem que ir na casa de alguém, às vezes tem que fazer o almoço, ou está enrolado com o filho. E que então o domingo seria bom, mas que fosse um pouco mais tarde. E nós fizemos aí uma pesquisa entre os amigos mesmo e elegemos que às 18 horas é um horário muito bom para fazer. Está tendo aí ainda a Dança dos Famosos, né? Que nada contra, mas quem não está com vontade de ver isso, participa com a gente neste site, nesse canal. De fazer a transmissão, que será sempre ao vivo, das 18 horas a possivelmente 19h30. Aí dá tempo de vocês jantarem, saírem para comer uma pizza, tá bom? E que a gente possa, com isso, ter colaborado. Me perdoem aqueles que serão prejudicados com essa mudança, mas a partir do domingo agora já vai ser feito assim, ok? Talvez até eu venha estar aqui para aqueles que não assistiram hoje, que não foram comunicados, para não ter a surpresa de não ter uma transmissão na hora. Aí a gente bate um papo, talvez o Edgar esteja aqui em casa, um grande amigo, e a gente daí combina de fazer outras vezes, quando as pessoas já perceberem melhor, não precisa mais divulgar. E vocês sempre nos ajudam demais, meus amados, nos posicionando. Como é que está o áudio para vocês? Como é que está a imagem? Tá bem? Comuniquem. Oi? Já perguntou? Ela tá esperta, ela não perde tempo. E aí ela faz essa melhoria como pudermos, tá bom? Eu acho que já dá, pessoal. Já estamos aí com 4 minutos de início, de transmissão. Vamos fazer de conta que a gente está vendo eles agora. E dar outro boa noite, tá? Então, acho que você acha que é melhor eu sair e entrar outra vez? Não precisa, né, tá? Então é o seguinte, pessoal. Deixa eu só me posicionar aqui que eu vou dar outra vez boa noite para vocês. Boa noite, meus amigos, meus amados companheiros da página Tato Save, Espiritismo, Ciência e Filosofia.
uma página que busca sempre levar na casa de vocês, em qualquer que estejamos no planeta. Eu fico muito honrado e feliz pela audiência sempre muito boa que vocês dão. Nossa página está com mais de 70 mil seguidores, que gostoso. Pessoas que foram entrando aos poucos, que beneficiam demais com os comentários. Mas hoje nós não viemos falar especificamente sobre doutrina espírita. Eu estou aqui com dois grandes amigos para divulgar uma instituição, uma campanha específica dessa instituição que visa nos ajudar, melhorar nossas dores, melhorar nossa família que anda dando sinais fortes de depressão e principalmente aliviar aquele que quer abrir mão da própria vida. A vida é um presente que Deus deu para nós e que nós não podemos abrir mão de escolher. E qualquer caminho que você escolha é um caminho correto, porque vai te ensinar, vai te trazer felicidade. Mas abrir mão de escolher é muito ruim. Então, tenho aqui comigo um grande amado amigo Ezequiel Vaz, que é um grande colaborador, vocês já vão entender o trabalho dele, e o Luiz também. Mas passo a palavra em primeiro lugar para o Ezequiel, que faça seus comentários. À vontade, amigão. Ok. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. É muito grato, né, a oportunidade. Agradeço ao Tato, né, a espaço cedido para o CVV. E esse movimento Setembro Amarelo, que está hoje muito forte aqui na cidade de Bauru e na região. E estamos aqui hoje com bastante novidades a passar para vocês, dos movimentos, das ações, ok? Em breve iremos comentar. Maravilha, maravilha. Lu, faça as suas boas-vindas aí para esses amados amigos que nos acompanham, nos prestigiam. Obrigado, amigos. Obrigado, Tato, pela oportunidade. A gente vem aqui hoje, além de falar do que a gente vai fazer no Setembro Amarelo, falar um pouco do nosso trabalho no CVV e trazer à tona esse assunto há pouco tempo, né? Há muito tempo considerado um tabu. É um assunto que não se fala, não se conversa, e que a gente gostaria de poder ter mais oportunidade como essas, né? Para a gente poder estar conversando sobre a prevenção do suicídio. Excelente. Que é um assunto que às vezes fica aí debaixo do tapete, fica meio escondido na mídia, mas que é um assunto muito sério e muito presente na sociedade que a gente vive hoje. Tá bem, com certeza. Eu só quero dar uma justificativa, uma explicação,zinha aqui, que eu falei, se aparecer alguém já vou falar. A Beth Donato comentou assim, Tato, você está elegante de gravata. Realmente, Beth, obrigado, minha linda. Eu faria isso pela honra de receber esses meninos aqui em casa, por tratar de um assunto tão importante, mas na verdade a minha ideia foi que eu saí de um casamento e correndo e tive que umas coisinhas organizar e não descumpri o horário que nós tínhamos combinado, às 19 horas, então não tive muito bem tempo de trocar de roupa, tá bom? Mas fico feliz e estou aqui com muito à vontade com eles, não estou assim para ser um social, disfarçado de nada não. Mas pessoal, vamos lá, vamos comentar alguma coisa que vocês acham importante, vamos começar a tratar desse assunto, para a gente poder levar a todos essa informação. E vocês que estão aqui nos assistindo, façam perguntas, ok? Eles respondem com o maior carinho. O que vocês têm dúvidas sobre isso? Como pode ser acessado o CVV? Quanto custa a ligação? Em que cidade os telefones? Alguma coisa desse sentido. Objetivo. E que vocês possam levar essa informação a quem vocês acreditam que sofre, que está dando algum comportamento que eles vão nos explicar como que é. Comenta lá, Ezequiel, o que vamos tratar primeiro? O que vocês acham? Bom, acho que de início vamos falar o que é o CVV, né? Perfeito. O CVV é uma ONG que está há 55 anos no Brasil, há 35 anos em Bauru atuando, e com o objetivo de dar o apoio emocional às pessoas que queiram. Ok. Né? Então, as pessoas que estão se sentindo angustiadas, deprimidas, elas teriam essa oportunidade de falar conosco, de uma maneira anônima, sigilosa. Interessante. Isso vai poder compartilhar conosco todo esse momento difícil da vida dela, né? E assim, o desabafo ele ocorre, vai tendo assim seus altos e baixos, mas depois de uns 40, 50 minutos é uma grande alegria até para essa pessoa que fica mais aliviada em poder contar que existe pessoas hoje. Exatamente. Vocês sentem isso na conversa, né? Sim. A pessoa deve relatar para vocês que ela se sente melhor. E ela pode, uma coisa que me ocorreu, ligar outra vez e falar com o mesmo atendente? Acaba ocorrendo, né? Não é uma coisa que a gente assim coloca como
situação, porque acaba criando um clientelismo, Com né? certeza. Então, a gente até fala assim, ó, teremos outras oportunidades, outros voluntários, né, para que você possa também colocar aí as suas situações aí, né? E isso eu acredito ser muito importante, porque às vezes, eu conversando com uma pessoa, aquela pessoa tem uma informação para mim que a outra não tinha, mesmo sendo mais preparada para aquilo. E digo preparada porque há cursos do CVV para se atender às pessoas. Mas é que uma pessoa do CVV comentando comigo, a Ana Cláudia até, disse que um amigo queria muito falar com ela. E isso às vezes causa essa... A pessoa te dá um conforto, você começa a ter um vínculo. E esse não é o objetivo do CVV em si. Vincular você a uma pessoa. Não, você não precisa identificar e talvez com isso dá mais coragem para eles. Você faz isso, Lu? Você atende essas pessoas? Já trabalhou nessa parte? Sim, eu estou há quase 4 anos no CVV, né? E como o Ezequiel falou, todos os voluntários que estão atendendo, eles seguem, eu não gosto de falar um padrão, né? Mas seguem uma forma de atendimento, né? Onde a pessoa que vai ligar, falando comigo ou com qualquer outra pessoa, ela pode ter o mesmo atendimento, né? A gente busca esse acolhimento da pessoa e um padrão para que todos façam o mesmo tipo de acolhimento. Maravilha, interessante. É muito gostoso. Quando a gente está fazendo aula do Coen, Ezequiel, o qual o Ezequiel era um dos alunos, e teve lá a visita do José Carlos, né? Inclusive o José Carlos deve estar nos assistindo aí. Um abraço a todos os que colaboram e participam e trabalham com o CVV. São voluntários, né, Ezequiel? É isso aí. É uma honra. Então, eu tive muito conhecimento ali com aquela informação. Eu tinha a impressão que eu vi o CVV Samaritanos, que eu ouvia antigamente, não tem mais a palavra samaritano, né? Não. Então, e a gente falava, nossa, eu tinha uma impressão que era uma coisa e passou a ser outra para mim. Que importante o trabalho. Porque acho que, como todos respondem, não há uma maneira exclusiva para você tirar a depressão de uma maneira. De sempre da mesma pessoa. Pode ser, por exemplo, através de um médico, foi mais útil. Pode ser através de uma religião e pode ser através do CVV. E contem para mim um pouco, pessoal, das estatísticas que vocês têm. Eu vi uma matéria no jornal, que até trouxe aqui comigo. Eu não sei se tá aí para você colocar. Mas é que vai ter uma caminhada, e depois já eles vão falar disso, mas principalmente que está tendo, só este ano, em 2017, 70 suicídios na nossa Bauru e região. É isso, Lu? Confirma, né? É isso mesmo. 70 suicídios até o final de agosto e 28 aqui em Bauru. Tá? Para a gente falar um pouco de estatística, mundialmente ocorre um suicídio a cada 45 segundos. Isso totaliza mais ou menos 800 mil pessoas tirando a vida num ano no mundo. É muita gente, é mais que qualquer guerra, é mais que qualquer tragédia. Aqui no Brasil, a nossa média, ainda bem, é um pouco mais alta, é um suicídio a cada 45 minutos. Cerca de 11 mil pessoas no Brasil tirando a vida. A gente tem uma estatística que os homens cometem mais o suicídio do que as mulheres. Mas ou homem ou mulher, o que importa é que é uma vida. É uma vida e eles estão aí acontecendo e a gente precisa de alguma forma ajudar. Muitas pessoas perguntam, mas vocês têm dados dessas pessoas? Que idade, grau de instrução? A gente não tem essas informações, até porque o atendimento é sigiloso e existe uma política do anonimato. A pessoa que liga para a gente não precisa falar de onde está falando, quantos anos tem, qual é seu nome, o que faz, nada. O que a gente quer saber é o que essa pessoa está sentindo, qual é o sofrimento que ela está passando. É aí que é o foco do nosso trabalho. Ok, isso é muito importante. Há uma pergunta aqui, pessoal, né, do Maninho Rodrigues. Boa noite, o que acontece se eu me matar? Maninho, que foge um pouquinho do assunto, mas só para você não ficar sem a pergunta. Eu sempre digo como palestrante, se me perguntam, qual é o pior tipo de morte que existe? É o suicídio, porque você agride algo chamado perispírito. Se eu pegasse um revólver e atirasse nos meninos aqui e os matasse, eles iriam sem ferimentos ao mundo espiritual. Quando você se mata atirando, bebendo veneno, você agride o seu perispírito naquela região. Então, se você levar os relatos de espíritos que são suicidas, que não tem como duvidar, porque Chico Xavier não os conhecia, não conhecia a família, procuravam ele, Uberaba, o Pedro Leopoldo, ele respondia essa questão numa psicografia, e relatando como foi a morte, se bebeu veneno, e eles relatavam muito sofrimento. Mas olha só quem tem na família alguém que se suicidou. Não se preocupa, porque ninguém perde a condição de ser filho de Deus, ok? Então você se preocupe assim em evitar outras mortes, nesse caso é claro.
Mas não há dúvida nenhuma de que o suicídio é a pior das mortes. E nós aqui, principalmente esses meninos, o Ezequiel e o Luiz, buscam evitar isso enquanto há tempo, ok? Lutem para evitar, para prevenir. Aqui nós não estamos falando de suicídio, e sim de prevenção do suicídio. Mas é a pior das mortes. E não dá para saber, assim, quanto tempo um suicida fica no umbral ou num lugar de sofrimento. Não existe essa conta. Existe o tempo que ele demora para cair em si, techuvá, como diz no idioma hebraico, e resolver sair de lá. É o que Jesus falou com o menino. Eu não vou mais ficar aqui, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele demorou 20 anos, 10, 15, um ano, depende muito. Mas nunca cometa isso. Vai passar. Acredita, se você der ouvidos ao CVV, por exemplo, faz um teste. Você vai ver como ameniza, como eles têm histórias de outras pessoas. E na família você vai ver, é uma fase que você sai dela. Mas, digam lá, pessoal, o que vai ter domingo agora aqui em Bauru e na região? Domingo agora a gente vai fazer uma das nossas ações, que é a caminhada pela vida. Isso já está acontecendo há mais de ano, né? Na verdade é o terceiro ano. Terceiro ano. Isso. Okay. Eu me lembro do ano passado, foi muito movimentada. Sim, e esse ano, olha, Tato, os números vão, assim, surpreender, tá? Nós temos aí uma expectativa aí, em torno de 1.000 pessoas já se interessadas, o movimento está grande. O que a gente espera agora é que as pessoas que não puderam adquirir as camisetas, né, que a gente forneceu algumas camisetas, possam vir de alguma peça amarela para já destacar. E até aproveitando, né, eu falar o que seria o tal do amarelo, né, o Setembro Amarelo, né, acho que eu podia pegar um gancho aí, né. E por que setembro também? Tem essa explicação? Por ser setembro ou um mês que... Dia 10, vai ser no dia da caminhada, é o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. Ah, legal. Então a gente elegeu aí o setembro como um mês, né, para marcar essas datas. Entendi, Isso. Muito bacana. E aí o que acontece? Em vários lugares do mundo é feito a iluminação pública, né, de alguns pontos, né, onde alerta, né, esse movimento que está ocorrendo. Sim. Tá? E a cor amarela é para o sinal de alerta mesmo, né, de ficar atento mesmo, né. Atenção, a cor amarela do semáforo é o atenção, né? Exatamente. Então, esse é o motivo dessa cor, né. Entendi. Muito bacana, bacana. E realmente isso. Então, quem já tiver a camiseta ou fez a inscrição, que foi até hoje, né, Ezequiel? Na verdade ia ser até amanhã, mas esgotou as camisetas. Oh, que legal. Foi, assim, uma procura. Modo, uma boa notícia. A gente não gostaria que ninguém ficasse fora, mas nesse caso é bom. Foi. Assim, foi, claro, um dos grandes motivos foi a imprensa sempre nos acolhendo muito bem. Diga quais são, eles merecem. Jornal da Cidade, né? Foi, Jornal da Cidade, a Rádio FM 96, 94 FM, a Top FM, a Ouriverde AM, a TV Câmara, a TV Record, que fez uma transmissão ao vivo hoje conosco, na Getúlio Vargas, a SBT, Puxa vida, quanta gente a Unesp e a PV. TV Prevê. Maravilha, mas vocês praticamente fecharam todos quase. Todos. E o interessante, você comentou 96, eu queria mandar um abraço a todos aí, para a família do Márcio Augusto, um grande amigo meu, pessoal, eu gostava muito dele, como do Ricardo Bizarro, como do vários lá, da 96, né? Hoje nesse casamento estava lá o Encantos e o Ricardo estava trabalhando lá. E lamentamos um pouco, mas que a família tenha força, ok? Ele foi um grande lutador, é algo que se cumpre, tá bem? Nesse caso, não participa em nada de suicídio, um homem que lutou pela vida e que alegrou tantas manhãs. Aquele Túnel do Tempo era muito legal, né? Puxa, eu gostava tanto. Eu tentava adivinhar lá, mas às vezes não era muito do meu tempo. Já não posso dizer o mesmo para vocês. Né? Realmente ele é um cara diferenciado, fazia diferença nas manhãs aqui de Bauru. Mas imaginem, pessoal, que agora ele tem a chance de se curar. Agora sim ele recebeu alta do tratamento, porque agora começa a limpeza, a parte melhor dessa história toda, ok? Mas continuando o assunto aí, Ezequiel. Então domingo agora inicia na Getúlio Vargas, né? Qual é o ponto da Getúlio? Nós vamos iniciar ali na Polícia Federal, né, na quadra 20, né, da Getúlio, onde vamos fazer a concentração a partir das 8h30, né, e vamos fazer um aquecimento e vamos partir até o final da Getúlio, ali na cabeceira ali da Getúlio Vargas, né. Que legal. Aquele ponto ali, onde inicia mesmo aquela caminhada, onde se fecha a rua, né? Isso. Bacana, pessoal, participem, viu? Eu, por agora, ter mudado o horário do nosso trabalho do estudo do Boa Nova, poderia estar lá. Vai ser gostoso estar com vocês. Eu tenho essa camisa do ano passado, vocês me presentearam, foi muito, muito bacana, né? Até poderia ter colocado, mas não tem importância.
Mas então quem puder participe. E há um número estimado de pessoas que vocês esperam lá? Então, a expectativa é em torno de umas 1.000 pessoas. Poxa, legal. É um número... É um número grande. Bacana. Né? E assim, acima de tudo, viu, Tato, as pessoas que estarão ali terão a oportunidade de ser os divulgadores do CVV, né? Porque realmente são simpatizantes, entenderam que a causa é séria e precisa ser comentada, ser divulgada. E esse é o trabalho que eu venho fazendo incansavelmente. Sim, eu percebo. Né? Eu vou dizer algo que eu gosto muito. Então, eu preciso realmente buscar aí, a nossa meta é chegar a uns números assim cada vez maiores, porque eu ainda me deparo com muitas pessoas que não sabem nem para que é o CVV, para que serve, nunca ouviu falar. Sim. Houve uma situação lá no passado que, por causa do tabu, né, que é sobre Enorme, o assunto, né? então há uma abafa, a imprensa abafa, né? Então a gente agora nesse mês de setembro é a nossa grande oportunidade de já abrir realmente o que é o CVV, qual é o nosso papel na sociedade. É verdade, isso é muito importante, sim. Lu, você vai estar lá, né? Eu vou estar lá e eu queria ressaltar uma coisa. O CVV, todo o trabalho voluntário tem a sua importância, né? Uhum. Mas o interessante no CVV é que ele exige da gente um crescimento pessoal. Então, os cursos que a gente faz, as trocas que a gente faz nas reuniões, isso engrandece demais a gente, tá? E a gente consegue ver a mudança que isso traz na vida da gente. Como tratar, como estar à disposição das pessoas para ouvir, né? Uhum. Se a gente consegue trazer um pouco dessa filosofia do trabalho do CVV para a nossa vida pessoal, você vai ver o ganho que isso dá. Né? É um crescimento muito grande. Então, esse trabalho, além de ter toda essa grandeza, ajuda demais a gente. A gente, como ser humano, cresce muito no trabalho. Eu imagino. Eu até, Lu, associo isso a um trabalho que eu faço em reunião mediúnica, e posso falar aqui pelo canal, de atender um irmão em sofrimento. Eu vejo que aquela pessoa que está ali, aquela senhorinha ou aquela menina, isso eu nem preciso dizer aqui, mas ela não está fingindo uma coisa, né? Ela está relatando uma história que não é dela. E você percebe que de uma comunicação a outra, às vezes ela se emociona, às vezes ela chora demais, às vezes ela fica... Então, o que a gente diria? Que no trato com essas pessoas, no conversar com ele, você sente muitas vezes uma comoção, que você melhora, que você entende que uma pessoa encarnada está no mesmo caminho que aquela pessoa desencarnada contou e que você está mais atento para ajudá-la. Então isso é grandioso mesmo. Me identifiquei demais com o que você falou, dessa relação, desse atendimento, e ver quanto é duro você ver um companheiro que sente uma dor, que não está em lugar nenhum. Isso que você trocar o coração dele, ele amanhã está com dor, além física. Então é uma coisa espiritual, muitas vezes, uma coisa depressiva, fisiológica, mas que você vê, colabora demais. Isso é muito grandioso e importante. Agora acabei de receber a informação aqui que o Renato Vernaschi está com a gente, cara. Que legal, é um grande amigo. Palestrante maravilhoso, meu irmão Renato. Um beijão, Rê. Seja bem-vindo sempre à nossa conversa, na nossa casa. E qualquer dia você vai estar aqui para a gente bater um papão também sobre qualquer assunto. Tato, uma coisa que eu gostaria de salientar é o seguinte, né? Apesar do CVV não ter nenhuma... ser arreligioso, né? Sim, a gente não está vinculado legal, hoje a nenhuma religião. Isso é importante. Porque no passado ele era vinculado, mas um tempo depois ele desvinculou-se porque ele entendeu que poderia causar também, né? Poderia causar alguma espécie de falta de simpatia com o trabalho por você ser de uma outra religião, sim, né? Poderia causar. Poderia, sim, né? Às vezes uma pessoa não gostaria de ligar pra gente porque acharia que estava ligado ao espiritismo. Mas uma coisa que é muito junto com o espiritismo é a questão do estudo, né? Da mesma forma que o espiritismo você tem que estudar muito. Sim, é verdade. Para entender. No CVV também. A gente precisa estar sempre num eterno estudo, né? Para poder estar sempre se aperfeiçoando e sempre podendo atender as pessoas, porque o ser humano muda. Uhum, os problemas mudam. Problemas que, por exemplo, com relação ao Facebook, né? Assim, daquela super exposição que a pessoa está ali, isso você falar há quanto tempo atrás? 10 anos atrás?
a gente não tinha esse problema, né? Ou então quando a gente se depara com séries como dos 13 Porquês, o Jogo da Baleia Azul, essas coisas que parece que veio uma enxurrada de adolescente com problema, se identificando com a série e ligando pra gente, e falando pra gente dos problemas, quer dizer... 30 Reasons Why, né? Aquele negócio os 13 porquês, né? Porquês. Se você não estiver preparado, se você não estiver estudando, se você não estiver se aperfeiçoando, no aperfeiçoamento contínuo que a gente fala lá, você fica para trás. Você não consegue atender essa pessoa. E aí a pessoa liga no CVV e fala assim, poxa, mas eu liguei lá e não adiantou nada. É verdade, é verdade. Um amigão meu aqui, o Paulo Manso, né? Paulo Henrique Manso, que é o Paulinho lá de Duartina, dirige um centro lá, fez uma pergunta muito importante. Como podemos, eles, no caso, como nós que não estamos vinculados diretamente, ajudar o CVV? O que eles podem fazer? Colocar cartaz na porta da clínica, da casa, fazer alguma maneira efetiva de colaborar? Bom, a divulgação, sem dúvida, é uma das melhores ferramentas aí, né? Compartilhando nossos posts, curtindo a página do CVV Bauru ou CVV Nacional, é um ponto. Agora, outra situação, de repente, pode ser um voluntário especialista. Ele pode se envolver mais próximo ao CVV. De que maneira? Ele faz um curso, entende como funciona todo o mecanismo do CVV, né, todas as regras e coisa e tal. Depois ele pode atuar. Por exemplo, o cara é advogado, ou ele é contador, ou ele é um publicitário. Então ele pode somar as suas experiências profissionais junto com o nosso trabalho, né? Então ele necessariamente não precisa atender ao telefone. Não é só isso também, né? Ele pode ser um voluntário especialista. Inclusive é o que a gente está precisando também para expandir em outras áreas. Por exemplo, a gente gostaria de ter verbas municipais, federais. Como nós somos de grande utilidade pública, fica difícil nós leigamente ir lá buscar informação, é um trâmite muito complexo. Então se tiver um advogado aí que queira compartilhar conosco aí esse seu tempo, né, a sua disponibilidade de atuar conosco, será bem-vindo. Um publicitário para nos ajudar mais aí nas divulgações. Beleza. Um contador, né? Um outro ponto muito importante também é que o CVV, ele faz parte, o programa CVV faz parte do Centro de Valorização da Vida, que engloba outros trabalhos, né? Hoje a gente tem o Amigos do Zip, que é junto com as escolas, junto com as professoras, que vão passar esse programa para as crianças de aproximadamente 7 anos, para já no começo ela conseguir lidar com as perdas, lidar com sofrimento já de pequeno, para não chegar numa fase adulta e não saber lidar com isso. O CVV também tem um outro programa que chama GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que são as pessoas da família que ficaram. Né? Então, esse trabalho com a família. Né? Porque o suicida, não é assim, ele se suicida e está resolvido o problema. Não, Sim. Ele criou, no ambiente que ele viveu, um problemão também. Um problemão, e essas pessoas continuam aqui, e muitas vezes precisam ser atendidas. Então, o GAS, né, ele apoia essa família. A gente também tem o CVV Comunidade, que é levar o nome do CVV, levar o nosso trabalho às escolas, às comunidades mais carentes, aonde as pessoas podem saber que o CVV existe uma saída, existe um canal onde ela pode ligar e falar tudo o que ela quiser pra gente. Ela pode se abrir à vontade. À vontade, qualquer assunto, não precisa se identificar, não precisa nada, ela só vai falar do sentimento dela. Da mesma forma que a gente não fala de suicídio, a gente fala de prevenção do suicídio, a gente também não fala do problema, a gente fala do sentimento. Porque o problema pode ser dimensionado, para mim pode ser grande, para você não. Sim, é verdade. Então, o problema não é o foco é o sentimento, porque tristeza não dá para se medir. Que legal, Lu, que legal isso. A angústia não dá para se medir, entendeu? A solidão não dá para se medir. O problema é quantificável. Tem até uma frase do Richard que fala, você pode morar sozinho, mas não precisa ter solidão. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que é estar sozinho? É você ter 2.000 amigos numa rede social... E não tem nenhum e não tem com quem tomar um café. Exatamente. Então, a solidão não é dimensionável. Eu me sinto só. Ele se sente só. Ele está sofrendo com isso. Né? O sofrimento, você não vai te falar, é muito ou pouco. Sim. Né? O problema é quantificável. O sofrimento, não. O
sentimento não. Bacana. Tem um amigo nosso aqui, o Luiz Otávio Henrique, o Tavinho, ele é de Pongaí. É um cara maravilhoso, meu. O dia que nós nos conhecemos lá no Centro Espírita Vicente de Paulo, ele foi de uma generosidade, ele esperou eu terminar o que aquelas pessoas vêm conversar, contar, agradecer, abraçar, que é uma delícia. E a gente conversou e ele me convidou para ir para Pongaí. Fizemos uma amizade muito intensa, muito grande. E o Tavinho fez um comentário aqui que vai ser muito proveitoso para vocês conversarem sobre isso. Parabéns aos amigos do CVV e ao Tato pela atenção dispensada ao assunto, com certeza. Eu vou sempre dispensar, Tavinho, coisas que eu acho que são muito importantes nessa página que estamos trabalhando com tanto amor. E ele continua então. No mês passado, uma pessoa se suicidou e outra tentou, mas não conseguiu em Pongaí. Que pena, você vê uma cidade pequena até. Por que aconteceu com essa pessoa? Não sei se é um homem ou se é uma mulher, se o Tavinho quiser colocar aqui, está valendo. Mas olha o que ele comentou. Uma se suicidou e outra tentou e não conseguiu. Essa que não conseguiu não está na estatística, né? Não, isso é uma coisa muito importante, Tato, pelo seguinte... A gente sabe que quando a gente fala em 70 suicídios na região aqui, ou 11 mil no Brasil tal, a gente está falando daqueles que foram efetivamente entendidos como um suicídio. Né? A gente sabe que a gente tem um número 3 vezes maior do que essa estatística. Hoje, quando a gente fica sabendo pela mídia que alguém se suicidou, você pode ter certeza que esse número é 3 vezes maior. Tá? Porque a gente ainda lida com... a família esconde, tem vergonha de falar, problema social, problema de seguro de vida, problema de... Você está entendendo? As pessoas não gostam de falar uma pessoa da minha família se suicidou. Ela fala... Não cita o caso. A polícia não identifica como suicídio. A pessoa... Teve um caso recente agora de uma moça que atirou um carro, bateu de frente com um caminhão na estrada aqui próximo. Será que de propósito, ela desviou para bater. Então, isso é duro de saber. Será que foi? Será que não foi? Porque a gente não tem esse número. A própria polícia, muitas vezes, quando ela não tem certeza que foi um suicídio, ela não coloca no rol na estatística como suicídio. Vira outra coisa. Então, esse número é um número certo, mas o que tem por trás, a gente não tem. Putz, isso é muito triste. Porque é que assim, é duro que você fala para uma pessoa, às vezes ele não é espírita, ele não se liga, mas o Memória de um Suicida, um livro famosíssimo, cara, que livro é duro de ler, meu. Pra você ver o que passou Camilo Castelo Branco, um escritor, ficou cego e não admitindo essa situação, ele atirou na cabeça dele. Poxa, cara, então... Eu sempre queria falar, lê esse livro na frente, mas não é para te assustar, é só para você ver que a vida continua e que você teria chance de amenizar. Ah, que bacana. Eu queria perguntar uma coisinha aqui para vocês. Eu vi uma pergunta aqui, Tato. Boa, à vontade. Uma moça perguntando se tem... Em Salvador. Maria de Fátima. Santos Conceição. Isso. Dá uma entradinha no site, cvv.org.br, lá tem todos os postos do Brasil. Bacana. Que legal. Inclusive, nesse site, você pode ter um atendimento 24 horas também, tá? Esse é um dos serviços do CVV. Além dos postos que estão nas cidades, que nem todos trabalham 24 horas, lá você vai, através do Skype, ter o acesso, né, a esse serviço. Além de outros serviços também, que é via chat ou via e-mail. Então, são os 3 canais. É telefone, chat, Skype e e-mail. Maravilha. Skype, você vai ver mesmo a pessoa ali. Não. É só a voz. Boa. Ou o teclado, né? No chat. O e-mail vai ser um bate-papo à distância. Manda, né? O e-mail funciona muito bem, Tato, pelo seguinte. A pessoa, às vezes, não tem vergonha até de falar com a gente. Então, ela se sente mais à vontade escrevendo. E o fato de escrever é importante porque, quando ela está escrevendo, ela está lendo. Sim. Então, ali, ela já está se ouvindo, que é muito importante. Quando a pessoa fala, às vezes ela não está se ouvindo. E às vezes escrevendo, ela consegue, ela vai e volta ali no texto, ajuda a organizar os pensamentos, ajuda a organizar a incongruência que está na cabeça dela, ou então ela está muito dentro do problema, ela não está conseguindo ver uma solução, e às vezes escrevendo, demora-se mais um tempinho, ela consegue ali já começar a amadurecer. Isso, é impressionante. Olha só, eu faço um curso de filosofia com o Olavo de Carvalho, né? Ele é um professor brasileiro, mora nos Estados Unidos, e ele tem esse exercício. Nós precisamos escrever sobre nós mesmos como se nós tivéssemos morrido, né? Então você conta como se você estivesse dizendo assim, como não fosse você, mas falando de uma pessoa.
como realizar o sonho, o que você gostaria. E esse exercício é muito importante. Como você comentou, você repensa, você fala, mas será que eu queria isso para mim mesmo? Olha o que aconteceu, será que esse caminho é bom? Será que é isso mesmo que eu estou sentindo? E sentimento é uma coisa tão complexa, Ezequiel. Você não sabe o que você sente, você não se conhece. Às vezes eu falei, eu não sei porque que eu fui tão furioso, cara, com aquela atitude. É a filosofia do CVV, é o autoconhecimento. A gente tem cursos, né, de aperfeiçoamento 1, 2, 3. A gente tem outros cursos que abordam outros assuntos, que é justamente para a gente começar a se entender, para poder começar a entender o outro. Entendo. A gente parte do princípio que... É aquela história, né? As pessoas às vezes querem que você resolva o problema delas, e elas mesmas não conseguem resolver. Então seria muita audácia nossa achar que a gente consegue, numa conversa de 5, 10, 15 minutos, ter a solução mágica para aquela pessoa resolver o problema dela. Né? Às vezes a gente até fala para a pessoa isso. Olha, nós estamos conversando há pouco tempo, vamos conversar mais disso. Porque como é que... Não tem como a gente ter a solução mágica. Né? Mas quando a gente começa a entender a gente mais profundamente, a gente consegue fazer com que a pessoa... ajudar a pessoa a se entender melhor. E a gente tem um lema no CVV da confiança, mas não da confiança nossa em fazer o atendimento, da confiança de que a pessoa possa, dentro dela, achar o caminho. Sim. A gente chama de tendência construtiva, né? Que é essa força, essa confiança que a gente tem nela, de que uma hora ela é organizada, ela mais congruente, ela mais tranquila, vamos dizer assim, ela consiga achar o caminho, a solução para o problema dela. Que bacana. Tato, eu queria também complementar aqui, acho que assim, a gente está muito conectado, né? E as redes sociais, ela acaba tomando nosso tempo e a gente coloca lá, expõe as nossas emoções, tanto alegres como tristes, né? Sim. E o Facebook, já mais ou menos há quase um ano, ele desenvolveu uma ferramenta onde você pode compartilhar com os... a ferramenta chama assim, ajude um amigo em necessidade. Então, quando você detecta uma certa postagem que é algo que possa ser deprimido, triste, algo que remeta até ao suicídio, você tem alguns mecanismos ali que você pode ajudá-la, essa pessoa. Então o Facebook já vem há tempo já se preocupando que o suicídio, até em live, né, já estão sendo feitos aqui, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, né, porque acaba realmente criando uma imagem ruim, negativa para o Face. Ele também se preocupou em salvar vidas, né? Então quem puder acessar a página do CVV Bauru, na postagem de ontem, no dia 7, eu fiz essa compartilhamento da própria página do Facebook. Que legal, tá fixou aqui pra gente, mas diga ao vivo, www. O Facebook .com/CVV Bauru. Facebook.com/CVV Bauru. Isso. E tem o site também do CVV, né? Isso, que é o site do CVV é cvv.org.br. É o .org de organização. Tá? Que legal. De uma ONG, tá colocando ali essa foto, né? É a foto do Face. Isso, essa é a capa do Face que vocês estão vendo aí. Então a gente pede aí que as pessoas aí acessem, curtam a página e as postagens que acharem pertinentes aí, que acharem interessante que sejam compartilhadas, pode salvar uma vida. É legal, com certeza. Tinha um jeito que você ia mostrar para as pessoas, porque até a Henriette, uma grande amiga, Henriette Belize, nossa, uma maravilhosa companheira, está na página assídua, menina. Ela comentou aqui uma coisa que o Facebook não a avisou da transmissão. E ela é uma das integrantes que era para ser avisada. Tem um jeito certinho, né, tá, de fazer. Ela escreveu. Então, pessoal, eu acho que é o seguinte, quando você curtir a página do CVV, tem que curtir e seguir. O mais importante, talvez, os dois são, é que você siga, porque há a possibilidade de você ativar uma janelinha. Depois a gente mostra, não sei se... tá mostrando ali. Tá, eu vou falando, vai mostrando ali. Aí você ativa uma janelinha que é ver primeiro. Tem uma coisinha antes, tá, ou não? Depois que seguir, né, vai estar no ver primeiro. Quando você ativa o ver primeiro, não sei se tem um outro que você ativa as chamadas ao vivo. Pelo celular, as chamadas ao vivo. No computador não precisa, né? É só ver primeiro. Então, quando você deixa ativado essa opção ver primeiro, todas as lives daquela página vão ser notificadas. E não se preocupem, não ficam mandando e-mail, não tem perigo.
Hoje a gente tem medo de deixar o e-mail em algum lugar, ou tem e-mails falsos para nego não ficar atormentando, porque é uma enxurrada de spams. Não tem disso. Você nem precisa pôr teu e-mail lá, você só vai curtir, ver primeiro, seguir, né? Na verdade, ver primeiro, e aí você vai ser notificado. Então, eu vou mandar um beijão para Henriette Belize e dizer, minha linda, dá uma observada se você colocou ali no ver primeiro no seu computador ou no seu celular, se você colocou alguma outra opção ali da comunicação ao vivo, um negocinho assim. Então, acho que tá logo abaixo, né? Tá. Beleza. E vamos falar mais aí, pessoal. Vamos lá. Que assuntos vocês acham? Agora, no dia 11, na segunda-feira, depois da caminhada, né, que a gente vai celebrar a vida lá na Getúlio, Legal. teremos uma grande oportunidade, uma autoridade no assunto, né, em termos de suicídio, né, é um psiquiatra, que é o Dr. José Manuel Bertolotti. Ele tem uma palestra Exato. ali, né? Exatamente. Então, Que legal. como vocês estão vendo aí, a palestra vai ser realizada na Faculdade Unip, aqui de Bauru, né, com entrada franca, a partir das 19h30. Então, assim, é uma grande oportunidade que ele realmente vai trazer o que tem de mais atual sobre o assunto, tá? As pessoas que queiram saber mais, psicólogos, ou pessoas da área da saúde, que queiram saber um pouco informações, ou até realmente compartilhar aí as suas experiências, além de 1 hora de palestra, ele vai abrir mais 1 hora de bate-papo. Que legal. Esse Tá bate-papo bom? para mim é muito bacana. É. Uma vez o Humberto Gessinger, o cara do Engenheiros do Havaí, falou uma coisa muito bacana para as bandas. Não tem sentido com o assunto, mas tem sentido com um bate-papo. Ele falou, ó, eu acho muito interessante os meninos novos querendo começar uma banda, alugam 4 horas de estúdio e ensaiam o tempo todo. Se você alugar e puder alugar 4 horas, ensaia 1h30 e conversa o resto. Combina, né? Combina, entrosem-se, gostem-se. Então esse bate-papo é fundamental. E me ocorreu uma coisa aqui, que quando eu estava vendo o cartaz aparecendo, que vai ser dia 11 de setembro, né? Exato. Quer dizer, uma data que para mim foi tão marcante. Mas eu digo por que marcante. Sim. O Mauro, inclusive o Mauro, um trabalhador lá do Doutrina, do SEAC, ele me passou algumas estatísticas, quando você me encaminhou, Ezequiel, que eu estava querendo fazer uma palestra sobre isso, que dizia assim, que parece que aproximadamente, por ano, a estatística daqueles que, como o Lu comentou, que aparecem como prova de suicídio, Sim. chegou perto de 850 mil, 900 mil por ano, vamos imaginar. Então eu arredondei a conta, baseado nessa informação que ele também me passou, de pessoas que se suicidaram ou que não foram catalogadas, não foram entrar para a estatística. Então vamos dizer 1 milhão de pessoas por ano. É um número para mim, cara, assombroso. Maior que qualquer guerra, tragédia, qualquer É coisa. isso que eu ia dizer. As Torres Gêmeas, quando bateram lá, o avião bateu, no dia, parece que aquela estatística deu perto de 3 mil. 2.700 e alguma Perto coisa, de se não 3 me mil, engano. exato, 2.700. É. Se você começar a dividir essa estatística de 1 milhão por ano e colocar num mês, você vai chegar num dia nessa conta. E ninguém fala do suicídio, que é a pior morte. E eu acho merecido, a cada aniversário de 11 de setembro, reproduzirem os nomes, acenderem as luzes, fazer lá tudo. Porque foi uma tragédia muito ruim. O maior atentado bem-sucedido da história do planeta. Mas por que nós estamos tão preocupados por um lado e tão despreocupados por outro? Tato, se você vê a maior matança da humanidade, assim, recente, foi o Holocausto. Quantos milhões de pessoas? 6 Nossa, milhões? cara. Alguma coisa do tipo. São 6 anos de suicídio. 6 anos só. Quantos anos a gente está aí? É verdade. Quer dizer, é uma coisa absurdamente grande. E tem ainda gente que não quer falar sobre a prevenção do suicídio. Ainda tem gente que prefere varrer para debaixo do tapete a conversa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que me ocorreu agora. Se uma família, por exemplo, conversar sobre suicídio ou prevenção, e não tem ninguém na família que tenha tendência, não vai gerar essa vontade. Isso não tem perigo, né? Existia esse mito aí de que falar estimularia isso. Então, a mídia não pode falar de nada, então. É verdade. Né? De assassinatos, de pedofilia. De jogos violentos de videogame. Então não vamos falar de nada. Né? Não vamos falar das guerras, não vamos falar da corrupção, não vamos... Não é? É amplo isso. Né? Agora, por quê? Por que desse tabu? Né? Antigamente, a pessoa não falava de câncer, né? Falava doença ruim. Né? Hoje todo mundo fala de câncer. Há um tempo atrás, uns 20 e poucos anos, onde surgiu a AIDS, surgiu mais forte, a gente não falava da AIDS, tinha medo de falar, e a gente começou a ver que começou a se falar quando celebridades
começaram a morrer disso, entendeu? E a gente também tem celebridades se matando. Sim, sim. Eu ia citar uma depois que não é tão cedo, mas cite. Né? Podemos citar? Sim, né? A gente não quer focar no suicídio, né? Eu entendo. Mas existem, tá? Então aí, e por que a gente só fala quando um artista famoso se mata? Aí sai na mídia, todo mundo fala. Gente, as pessoas comuns também se matam. E são almas, são espíritos são iguais. da mesma forma, né? Numa palestra, Lu, Ezequiel, eu estava falando e eu mencionei, até por entrar no suicídio, que uma namorada do Mick Jagger, Lauren Scott, ela se cometeu suicídio. E o interessante é assim, ela era namorada de um dos caras mais ricos do planeta, então o dinheiro não seria problema. Segundo Aristóteles, a eudaimonia é algo que você tem muito talento para aquilo e que se você levar aquilo à excelência, você vai se satisfazer de uma tal maneira que você vai encontrar a vida boa. Só que ela era estilista muito bem sucedida. E ela fazia roupas nada mais para Britney Spears, para Elton John. E olha só que interessante. Ela tinha uma vida que eu acho que qualquer mulher, qualquer menina do planeta sonha em ter. De viajar para Paris, para ver um desfile de moda, ver as tuas roupas lá, viaja para Londres, viaja para os Estados Unidos. Lidando com isso. E ela se enforca, sem explicação. E aí o Mick Jagger fica até assim, chocado. Por que uma pessoa faz isso? Então dinheiro, não estava tratando de nenhuma doença. E é uma pessoa assim, poxa, que os países, e vocês podem me afirmar, os países mais ricos, parece que o suicídio é mais presente, não é? Você sabe o que acontece, tá? Acontece uma coisa interessante, e que a gente fala muito no curso, nas palestras que a gente faz, nesses bate-papos, né? Você falou do Mick Jagger que, poxa, como é que ela se matou? A pessoa tá do lado da gente, a gente não tá vendo. Não tá vendo. A pessoa tá dando sinal. Digam pra gente esses sinais, pode dizer? Sim, a pessoa, existe um mito, né, de que a pessoa que fala não faz, né? Cão que ladra não morde, né? De cada 10 pessoas que se mataram, 8 falavam que iam. Agora, poxa, mas como assim falavam? Nem sempre é explícito, do tipo, eu vou me matar. Mas sim, a pessoa fala, eu quero sumir, eu quero que os problemas sumam, eu quero dormir e acordar depois dos problemas, eu quero... Você está entendendo? A pessoa não fala explicitamente, eu vou me matar, mas ela está dando sinal. Ela está sozinha, ela tem uma mudança muito drástica de comportamento, a pessoa para de fazer o que gosta, a pessoa se isola, a pessoa... Sabe? Então são sinais sutis, nem sempre explícitos. Então a gente tem que estar atento. A um filho mais quieto, a um filho que mudou de comportamento, a um pai. E a gente sabe que cada fase de idade tem lá os seus problemas, tem lá os seus sentimentos. Então, e a gente fala que o suicídio não é por causa de uma coisa, é uma sucessão de fatos, é uma sucessão de sentimentos. As pessoas acumulam esses sentimentos e aí vem uma coisa, acontece, é o estupim. Tá? Então, às vezes, um idoso que perdeu uma condição física, um idoso que perdeu uma condição financeira, um idoso que teve uma perda da companheira. Isso pode despertar nele, Desperta, né? Mas não é só aquilo. É um conjunto de fatos. Eu entendo. Entendeu? Ninguém que não está passando por isso acorda num dia e fala, hoje é um dia bom para morrer. Não. Sabe, às vezes você vê relatos de adolescentes com 18, 19 anos, é um adulto jovem, vamos dizer assim, que ele te coloca numa ligação, uma carga de sentimento, uma carga de fracassos. Sim. Muito grande. Então ele vem lá, desde que ele começa a ter uma convivência social maior, ele começa a ter suas perdas, os seus fracassos. E isso daí vai se acumulando. Então você vê jovem com 18, 19 anos te relatando uma série de coisas que você fala, nossa, parece que ele tem 50. Parece que ele tem 60, 70, mas ele tem 18. E ele já está passando por aquilo. Isso é muito triste mesmo, é difícil. Então, vejam quantas coisas o Lu comentou com a gente. Isolamento, mudança brusca de comportamento. E que idade num jovem? Não tem, mas... Eles não falam, né, a idade. A gente também não pergunta. Às vezes, pelo assunto conversado, a gente consegue identificar um pouco, né? Sim, Lu, sim, mas sem ser na conversa. Por uma estatística, acima de 15 já... Temos essa estatística. Mas a gente... sigiloso, né? Mas a gente já teve relatos de adolescentes com 12 anos. 13. Mas Ezequiel, e acontece da pessoa fazer assim, ela nasce, parece que ela com 10 anos, ela fala, eu vou me matar,
ela vai se organizando, se programando, ela tem isso com ela, como se fosse, eu quero prestar medicina, quero montar uma banda de rock, e ela tem isso, ou não? Parece que objetivamente, trazido com ela. Olha, Não essa, dá pra informa gente saber, essa né? informação é complicada, porque são vários fatores, né? É pessoal, é profissional, até mesmo amoroso, enfim, né? São N coisas que podem estar ocorrendo naquele momento histórico da vida dela, né? Sei. Então é Não é difícil assim. de afirmar se é uma tendência, né? Eu entendo. Né? Agora, eu já tive casos de atender lá pessoas na família com 3 ou 4 suicidas, e a pessoa já está com esse papo também, entendeu? Então, mas não que ela necessariamente ela tem que seguir né, Não é isso, né? genético, né? Não é Não é genético, não é né? genético, né? Então, os parentes dela, infelizmente, tomaram por essa iniciativa, né? O Mauro me comentou que quando na família há um suicida, parece que há um certo despertar no irmão, na família, para fortalecer essa condição também de ser um suicida. Não que falou, foi uma boa ideia, mas a dor deve ser tão profunda que seja uma tendência, ou não sei se sendo injusto em dizer, mas parece-me que assim, que o suicida gera ao redor de si uma onda que favorece outros pré-suicidas, alguma coisa nesse sentido. E que é muito difícil mesmo, né? Puxa, gente. Que nem eu tive uma situação também umas 4 semanas atrás, um amigo meu me ligou meio no desespero, estava no plantão, inclusive o dia do meu plantão, queria conversar comigo, que o filho do amigo dele, o filho do amigo dele havia se suicidado. E ele estava totalmente transtornado, saber o que eu poderia fazer, ou por que aconteceu, ele queria as respostas, né? Então, é assim, é um impacto de pessoas próximas, mexe com as pessoas, entendeu? Sim, sim. Então, por que eu não anotei, não me posicionei, por que eu não ouvi um pouco o que ele poderia falar? Então, é complicado. Veio uma culpa na gente também, né? Isso que eu não Exato. tinha como fazer. Pode despertar também o outro lado. Pode despertar um sinal, né? Uma atenção ao assunto. Exato. Né? E é o que Sim. ele quer fazer agora, o curso. Exatamente. Ah, tá. Ele quer Agora ele quer entender e me poder ajudar ajudar. as outras pessoas. Não quer passar isso de novo, enfim, né? Às É vezes, às vezes verdade. até a pessoa que passou por isso, né? Ele vê no trabalho uma forma de estar aí devolvendo para a sociedade, né? Uma colaboração de uma experiência própria, É. né? Para que as outras pessoas, não que não Bacana. passem, porque a gente sabe que cada um tem que passar, tem a sua história aqui, né? Mas de alguma forma passar por essa história de uma forma melhor. Eu entendo, concordo plenamente. A Luciana Basile fez um comentário muito, muito bonito e triste até. Meu avô se suicidou há mais de 60 anos por causa que os sócios dele o roubaram e ele não aguentou a vergonha de não pagar as dívidas. Você vê, né? Puxa, eu vou só aproveitar para dizer, Lu, há atenuantes, viu? Alguém que, por exemplo, quer desonrar a outra pessoa se suicidando para causar drama, machucar o coração de uma mãe, de uma namorada, deixa uma carta culpando alguém que é por causa dele. Essa pessoa agrava ao nosso estudo da doutrina demais. Mas alguém como, por exemplo, como Santos Dumont, que cria o avião, e aí, para encurtar as distâncias entre famílias, e de repente vê que estão usando o avião que ele criou para jogar bomba em cima, fica tão amargurado e que se suicida lá no Guarujá, em qualquer lugar, mas foi no Guarujá. Ele tem atenuante, não é possível, mas assim, sempre haverá uma consequência muito dramática. Mas ninguém perde a condição de ser filho de Deus. E faço um link aqui com o comentário da Cleide Moraes. Falar com Deus é o caminho. Ele dá o direcionamento. Concordo, Cleide, concordo plenamente, mas tem gente que é suicida e é ateu. Então ele não vai querer conversar com Deus. Talvez converse com o CVV. Mas você está certíssima, Cleide. Estimule a religião nas pessoas, qualquer uma delas. Católico, evangélico, protestantes, espíritas. Porque a religião traz um lado que a gente, como eles falou, não está na genética, não tem remédio, não tem operação, não tem mais o que fazer. Quem sabe, indo numa mocidade, encontra lá uma menina e como São João de Santo Cristo, de todos os pecados ele se arrepende. Porque conheceu uma menina e se apaixonou. Poxa, pode ser aí a solução. E tentemos de todos os lados, lutemos até o fim. E quando aparentemente perdemos a briga, aí começa a oração. Que já tinha começado, na verdade.
orar pelas pessoas. Tato, eu queria só responder essa pergunta da Claro. Dinamara aqui, que ela quer saber sobre palestra, né? Gostaria lá em Araxá. Maravilha. É assim, as palestras, ela deve procurar um posto mais próximo ali, né? Então ela entra no cvv.org.br, veja qual que seria a cidade mais próxima dela, entre em contato, que normalmente existe pessoas, porta-vozes, pessoas capacitadas a fazer uma Legal. palestra numa empresa, numa escola, uma instituição. Que nem essa semana tivemos contato com 3 empresas interessadas até pelo Setembro Amarelo, mas estão assim motivadas a entender mais sobre. E quando a gente vai nas palestras, a gente leva essa cartilha aqui, ó, Nossa, ela pode pôr bem na câmera, Ezequiel. falando abertamente sobre o suicídio. Isso. Tá? Então ela é uma cartilha que tem aqui Nacional, essa cartilha. nacional, tá? Então ela tem 14 perguntas e respostas pertinentes ao assunto, como podemos definir o suicídio, o que leva uma pessoa a se matar, o sentimento e o impulso suicida são normais, né? As pessoas que tentam suicídio pedem socorro, Bacana, quem hein? se mata mais, homem ou mulher, enfim, então são as perguntas aí. Quem Essa se mata cartilha mais é o homem, né? Essa é uma estatística. Homem casado ou não? Eu estive em Porto Alegre agora, no final de semana passado, no Congresso Nacional de Voluntários do CVV. A gente estava em 400 pessoas lá, 400 voluntários. E tinha uma palestra de um médico psiquiatra que fez uma estatística, e uma parte que eu lembro é que as mulheres solteiras se matam menos, né? Quando casa, aumenta a chance do suicídio. E aí quando separa, piora, né? Então, Nossa. a gente brincou lá, que falou assim, olha, então é melhor não casar. Mas se você tiver casado, é melhor continuar com ele. Né? Para não piorar. Mas a gente sabe que os homens cometem mais o suicídio. Mas, como a gente falou antes, é um espírito, Com certeza. né? Independente. E E nessa encarnação está homem. Exato. Nós vestimos roupas, cara. Vestimos roupas de pai, de mãe, de filho, de homem ou de mulher. Sim, e outra coisa interessante, o Ezequiel falou das palestras. No dia 11 a gente vai ter com o José Manuel Bertolotti, e no dia 22 com o Dr. Neuri José Botega, na Faculdade Anhanguera, às 19h30. Então, dia 22/9, também entrada franca, lá na Anhanguera, às 19h30. Ele é um médico psiquiatra, né, com pós-doutorado em Londres, tem livro escrito, é uma sumidade aí no assunto, né? A gente falou em palestras, a moça perguntou lá em Araxá. Aqui o CVV de Bauru também está sendo convidado para uma série de palestras, tanto que a gente precisa formar novos oradores aí, novos porta-vozes, porque a demanda está grande. Esse mês a gente vai fazer Lins, Pirajuí, Espírito Santo do Turvo. Que legal. E uma outra cidade agora que eu não estou lembrando. Você sabe o lugar onde vai ser? Então, eu não sei. A gente já menciona aqui. Eu não sei, porque a gente já recebeu o convite, os dias já estão previamente agendados, só que ainda a localização, porque a gente, infelizmente, não está conseguindo atender todo mundo, tá? A gente tem palestra de cidades mais distantes e a gente não tem como, infelizmente, como atender. Apesar que a gente tem outros postos. Está falando aqui, que está escutando a gente, que não é de Bauru, né, mas que seja dessas outras regiões, Sorocaba, Piracicaba, pode entrar em contato com os postos dessas cidades e lá eles podem ter as informações. Entendi. Também, tá? São Paulo tem 4 postos CVV. A gente está hoje com 77 postos, cerca de 2.000 voluntários. Quer dizer, então a gente tem aí, acho que 18 estados, mais o Distrito Federal. Então, vai ter um pertinho de você. Números de atendimento, Tato. No ano passado, atendemos 1.200.000 atendimentos, tá? Essa é a estatística, esses são os números reais aí já, levantamento. Agora nós vamos... E de que horas a que horas que a pessoa pode ligar, Ezequiel? Então, tem postos que são 24 horas, tá? Nosso aqui de Bauru é das 7 às 11, das 7 às 23 horas, mas tem alguns postos pelo Skype lá no site, você vai poder conectar com algum posto funcionando, sim, tá? Agora, vamos implantar agora para o final desse mês, desse ano, no final do ano, o número 188, que vai ser um número com ligação gratuita para todo o país. Número nacional. Nacional. Qualquer parte do país, você liga 188, ele... Exato. Um posto vai atender. Um posto vai estar conectado, tá? Então está num processo de implantação, começou no Rio Grande do Sul,
numa cidade lá, Santa Maria. Santa Aqui Maria. teve a tragédia da Boate Kiss lá. Ah, em Santa Maria, é verdade. Isso. Então houve assim hoje está um excesso de ligações, então eles precisam ter mais postos com isso. Então, mas isso exige uma infraestrutura tecnológica, internet, investimento do próprio posto. E falando em investimento, os nossos postos, vou falar de Bauru, nós trabalhamos através de recursos próprios. Nós voluntários bancamos uma mensalidade, Legal. então não tem recursos extras. Então, assim, um investimento como esse, só para ter um telefone, ter uma mensalidade, a internet maior, enfim, esse é só o telefone. Mas o ponto que eu queria chegar, assim, se tiver alguém interessado em querer nos ajudar aqui, ser um amigo do CVV, um parceiro, compartilhando realmente aí mensalmente alguma situação, entre em contato conosco e vamos ver onde que se encaixaria. Nossa grande meta também, para até 2020, né, Luiz, vamos buscar, ter uma nossa sede própria. Não temos ainda, né? Não temos. Hoje a gente tem um empresário da cidade, ele gentilmente cedeu um imóvel, né, assim com prazo indeterminado. Pode falar se vocês quiserem, viu? Não, ele prefere Então também, entendo. Com prazo indeterminado esse imóvel que a gente arcou com os custos da reforma, né, e arca com os custos mensais dele, né? Então tudo que é gasto lá dentro, a gente que colabora, a gente às vezes faz alguns eventos para arrecadação de dinheiro, a gente vai fazer no final do mês, o Ezequiel vai falar melhor, vai convidar vocês para participar e ajudar a gente. Então tudo que é gasto lá dentro a gente que paga, tá? A gente não tem ajuda da prefeitura, nem do governo, nem estadual, nada. nem federal, nada. Pelo contrário, a gente ainda paga imposto. O CVV, para quem não sabe, existe uma pessoa jurídica por trás. Para você poder existir, existe uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica declara imposto de renda, paga imposto, como qualquer outra empresa, sabe? Então a gente tem custo com isso. Então a gente procura esses parceiros, né, que estão aí colaborando com a gente para poder a gente levar esse serviço com uma excelência melhor a quem está precisando, tá? A gente tem uma necessidade de voltar a ser 24 horas. Bauru, o posto Bauru já foi 24 horas, já teve atendimento presencial, que é um outro braço aí do um outro braço aí do CVV, que a gente já teve no passado. Então a gente busca isso, a gente quer fazer um atendimento 24 horas, a gente quer atender essa pessoa pessoalmente. Só que para isso, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma sede que seja adequada para isso, a gente precisa ter gente trabalhando, sabe? A gente faz hoje 2 cursos anuais com formação de voluntários. Um lugar emprestado, né? Um lugar emprestado, até a União Espírita cede um espaço para a gente fazer o curso. Museu Ferroviário para fazer curso. Então a gente está sempre na dependência de alguém. Eu sei. E às vezes a gente entende que essas instituições não possam ceder o espaço. Mas a gente está sempre precisando. A gente já fez curso até no Teatro Municipal, para você ter uma ideia. Então a gente está sempre nessa dependência. E a gente visa, né, o objetivo é ter essa sede adequada, né, para a gente poder fazer curso, para a gente poder fazer as reuniões, para a gente fazer esse aperfeiçoamento, aprimoramento que a gente precisa para melhorar esse serviço, tá? Então a gente está aberto. Hoje o telefone do posto é o 3222-4111. Nesse telefone, você pode deixar o seu contato, o coordenador, ou eu, vice, ou um outro porta-voz, vai entrar em contato, vamos ver o que vocês podem ajudar a gente. A gente está precisando mesmo. Maravilha. Todo trabalho assim precisa sempre muito, porque a demanda aumenta, né? E é tudo muito caro, Tato, sabe? Hoje você precisa ter computador, você precisa ter um telefone de qualidade. Hoje com a implantação do 188, que é um PABX nacional, você imagina um PABX multiplicado por 70 postos, né? Então, e funcionando 24 horas, todos juntos ao mesmo tempo. Exige muito. Exige muito. Então, você precisa ter um aparelho específico, você precisa ter uma internet adequada, você precisa ter... Estável. Principalmente porque uma grande reclamação é essa. Às vezes você está no meio do atendimento, principalmente via Skype, de repente o Skype cai e você fica com aquela... Cadê a pessoa? E a pessoa, você às vezes fica vendo que a pessoa fica tentando se conectar de novo e você não consegue atendê-la. E a pessoa já está mal. Caiu a ligação. Cara, olha só, você descreveu outra vez algo que me parece uma reunião mediúnica. Quando o médium
Ele me foi embora. Aí falou, meu, e agora esse cara onde é que caiu a conexão. Caiu a conexão. É. E o telefone é um intermediário, é um médium, né? É. Mas há uma pergunta aqui, pessoal, que é de uma grande amiga, da Patrícia Ferreira, se vocês puderem responder. Suicídio é coragem ou covardia? E há uma outra também, que a Henriette Belize falou assim, ó. Aí eu respondo para ela, perguntou especificamente a mim. Tato, há espíritos que em várias reencarnações cometeram suicídio e trazem essa tendência, o que poderia fazer. E a Analide Lucas Bueno comentou, Henriette, que pergunta interessante. Então, só vou comentar essa daqui. Realmente há. A doutrina diz, Henriette, que muitas pessoas já estão na 10ª reencarnação de suicídio. O que podemos fazer para ele? Não há diferença. Talvez fortalecer mais a atenção a essa pessoa. Talvez ela demonstre mais facilmente sinais com tendências suicidas. Mas seria o CVV, seria a medicina, a psicologia, a psiquiatria, seria a religião, tá bom? Só que eu acho que essas pessoas que trazem realmente reencarnações antepassadas, elas têm muito mais tendência a fazer. Uma coisa eu vou dizer, eu nunca tive vontade de morrer. Graças a Deus nunca passei por situações tão horríveis. Né? Acho que Deus me poupa muito. Eu costumo dizer que nós somos café com leite. Sabe, né? Aquele menino que mesmo que pega nunca vai bater cara. E criaturas já como Madre Teresa, como católica, como Gandhi, como hindu, Chico como espírita, como protestante da Igreja Batista, Martin Luther King. Esses caras sofreram muito mais do que nós, mas eles não são mais café com leite. Eles podem já receber uma carga muito mais pesada de dor. Mas então, eu acho o seguinte, é do mesmo modo, Henriette não tem diferença para eles, é talvez mais clara a posição da manifestação pessoal de cada um, de que tem mais tendências suicidas, mas colaborar e fazer. E aí, queria que é uma pergunta filosófica da Paty aqui. O suicida é covarde ou tem coragem? Eu acho que é por causa de covardia, não tem coragem de fazer. Olha, isso contra se mim. é covardia ou se é coragem, eu não sei, mas o que a gente tem que saber é que é uma pessoa em sofrimento. É verdade. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E o CVV é um canal. O CVV não exclui um tratamento médico, não exclui a procura de um psicólogo, psiquiatra. O CVV não exclui a vida social da pessoa, religiosa. Assim, religiosa, não é isso. Não é isso. O CVV é um canal, é mais uma ferramenta, e que pode ajudar a pessoa. Tá? Então, a gente entende que essa pessoa corajosa ou covarde, ela está em sofrimento. Está sofrendo. Ela está sofrendo. Tá? Então, e ela precisa de alguém para ouvir. E é o que a gente faz. Ouve as pessoas, ouve com empatia, ouve com atenção, compreende o que ela está passando. É um amigo temporário que naquele momento ela pode falar o que ela quiser. As pessoas perguntam, pode falar de qualquer assunto? De qualquer assunto. De qualquer um, sem discriminação. É verdade. Né? A gente está à disposição. Bom, Tato, um outro assunto que eu gostaria de colocar em pauta também é no dia 20, mais uma excelente oportunidade da nossa divulgação, né, do nosso trabalho. O Bauru Shopping cedeu essa semana o espaço para a gente expor lá a orquestra Música Crescer, que é de Duartina, com a Nancy Paluan e o tenor José Maria. Ok? Então estaremos lá no dia 20, às 20 horas, na praça de alimentação, contemplando aí esse 20 momento. de setembro. 20 agora. É um dia que eu não vou esquecer, porque é um dia que eu vou fazer 41 anos. Oh, meus parabéns. 41 é demais, não é, pessoal? Eu já passei por isso. Continue. Então vai ser dia 20, então seria uma oportunidade que aí os voluntários vão estar ali também para estar fazendo uma panfletagem, uma exposição aí do nosso trabalho. Então, assim, quem puder comparecer, prestigiar, então seria uma grande honra nos recebê-los aí, tá bom? Com certeza. E para encerrar o mês de setembro, teremos uma maravilhosa surpresa aí, já colocado, eu ainda não coloquei na página do CVV, que é o show do Roberto Carlos, que é esse ingresso aqui, ó, cover, tá? Então, Roberto Carlos cover. É um músico... É o rei cover, né? Exato. Isso. Ele é um músico de Sorocaba, ele chama Roberto Magalhães. Então vai chamar. É bem parecido, né? Muito parecido, semelhante. E o show vai chamar Emoções pela Vida. Legal, Emoções pela Vida. Vai ser lá no Alameda. Dia. Deixa eu botar de novo ali. Dia 30 de setembro, a partir das. Que horas aqui, ó? Na minha, tá.
às 21 horas. A partir das 9 da noite, lá no Alameda, Roberto Carlos Cover. Vai ser um ingresso a R$14,90, é um preço bem acessível. Isso. Né? E essa... Aqui fica mais fácil por na do... Vai lá, tá pondo pra... Corta... Aí, mulher. Agora não. Aí. E essa renda vai ser revertida para o CVV, para ajudar a gente a arcar com esses custos aí que a gente tem. E aproveitando, agradecer o Alameda mais uma vez aí, abrindo o CD no espaço. No dia 2 tivemos também uma orquestra, Projeto Guri, também ele cedeu o espaço, fizemos uma apresentação belíssima lá também. Bacana essas instituições cederem assim, né? O Alameda, eu tenho muita gratidão a eles abrem espaços igualmente a todos, abriram pra gente para fazer um trabalho espírita lá com a mocidade, o qual eu e o Renato, esse amigo que comentei, fizemos palestras lá, foi muito bacana, sábado e um domingo, joia esse trabalho. Já fizemos o Jantar Solidário também em junho, que vai ser um evento que vai ficar no calendário do CVV. O ano que vem a gente vai fazer o segundo, se Deus quiser, né, Ezequiel? É isso aí, já. Programa... Então, o Alameda realmente tem ajudado muito a gente. Esse evento que a está projetando agora, foi um evento também marcante, foi a abertura do nosso Setembro Amarelo, que volta a foto, Thaís, que é do avião. Isso, essa realmente a gente começou às 3 da tarde, foram 300 balões amarelos colocados, fixados ali no chão, e mais 70 pretos, né, que representariam aí os suicídios aí até o presente momento aí, de agosto, na região Bauru e região. Então ali, além da iluminação amarela, também foi cedido todo esse espaço pela maçonaria aqui de Bauru. Muito obrigado aí ao pessoal da maçonaria. A Siskine, Renato, também os padrinhos amados. Então, assim, a gente agradece, foi um marco, a 96 foi cobrir ao vivo, enfim, foi muito bacana e positivo. Hoje a gente está abrindo um novo canal de divulgação aqui, que é do Tato, né? Com certeza, pessoal, viu? A gente combina, eu fiquei muito feliz de poder ajudar vocês. Nossa página, uma página humilde, que cresce assim com o nosso trabalho de fazer isso. Eu e Thaís somos a equipe. Você tem uma equipe enorme, eu e a Thaís. A gente também tem os cursos que a gente faz 2 vezes por ano. A gente tem um objetivo de fazer 3 cursos no ano que vem. Aí a gente conta com você também para vir divulgar o curso, né? Legal, falar um pouco mais do CVV, reforçar esse convite. Esse curso não está em andamento, assim, não tem nenhum curso rolando, não tem nem ingressos novos. A gente vai finalizar um amanhã. Na verdade, assim, esse curso é o básico do básico para a pessoa ser um voluntário do CVV, onde ela vai conhecer a filosofia do trabalho, vai conhecer o CVV e vai começar os atendimentos. Esse estudo, né, que eu estava falando antes, é contínuo. Esse aperfeiçoamento, esse aprofundamento é contínuo. Esse é o curso básico de formação de voluntários. Então, a partir desse curso, essa pessoa está apta a começar os atendimentos. Tá? Então, a gente está finalizando esse mês, né? E aí os voluntários vão começar já a colocar em prática lá no posto esses atendimentos, já vão começar a vivenciá-los. E a gente tem aí uma meta para o ano que vem de fazer 3 cursos. Tá? Hoje a gente está com 38 voluntários no posto, mais 17 formando agora, mas a gente sabe que existe uma rotatividade e que a gente está precisando. Então, para a gente poder atender a comunidade, atender os outros programas do CVV e reforçar o nosso trabalho e até finalmente implantar um 24 horas, a gente precisa de gente ajudando a gente, se formando para poder ajudar a gente a crescer sempre com esse trabalho. Maravilha, pessoal. Muito obrigado aí por todos. A Paty fez uma outra pergunta que eu acho muito fundamental para vocês aqui. A gente já está com 1h25, né? E talvez as pessoas comecem a precisar fazer seus afazeres aí, né? Já são 8h25, é isso aí. Mas olha só, para gente finalizar aqui mais uma pergunta. Se a pessoa que entrou em contato com o maravilhoso trabalho do CVV, da Patrícia Ferreira, e consegue mesmo por alguns instantes estancar a dor, o sofrimento daquele momento de sumir, após o atendimento, tem alguma recomendação para esta pessoa para o outro dia? Ela liga outra vez? Ela pode continuar mantendo contato quando ela quiser, todo dia? Olha, a gente sempre, de uma forma geral, finaliza os atendimentos convidando para que essa pessoa ligue novamente para a gente. Ela recebe alta do CVV? Tem isso ou não? Olha, quem se dá alta é ela mesma. Beleza. Tá? A pessoa, ela pode ligar a hora que ela quiser, ela pode conversar o tanto que ela quiser, ela pode, no meio de uma ligação, simplesmente desligar o telefone e não falar mais nada. Tá? Ela tem todo o direito de fazer do jeito que ela achar melhor. Ela liga a hora que ela quiser. Se ela quiser ligar todos os dias enquanto ela
precisar, ela tiver essa necessidade de ligar, de falar, ela pode ligar todo dia pra gente. Mais de uma vez por dia. Mais de uma vez por dia. Entendeu? Não tem isso, porque a gente também não... Como a gente não identifica a pessoa, né? Às vezes ela liga de manhã no plantão de alguém, liga à tarde no plantão de outro, o da tarde não está sabendo da manhã. Todo atendimento é sempre um primeiro atendimento. Legal. Toda história é sempre uma primeira história. Porque senão você atende a pessoa outras vezes e você vai falar assim, poxa, essa conversa eu já escutei. Mas não. Todo atendimento é um primeiro atendimento. Ela pode contar a mesma história que ela quiser, quantas vezes ela precisar. Eu entendo. Tá? Não tem essa... A pessoa não precisa se sentir... Às vezes a pessoa fala, poxa, eu estou atrapalhando vocês. E uma mãe, Lu, ou Ezequiel, pode ligar para falar do filho? Não é interessante assim, eu queria conversar sobre meu filho, ele está assim, está passando por uma coisa... Mas ela tentar pegar uma maneira de tratá-lo, de ajudá-lo. Não, já rolou situações assim, de a pessoa começar a falar. Falei, eu precisava que você falasse, conversasse com aqui em casa, uma pessoa. Era uma ex-marido que estava lá, a moça estava numa crise. Eu escutava os gritos, criança gritando, tava um caos. E aí ele falou, tem como você conversar? Claro, eu tô aqui para isso. Aí ele falou, mas quem é? Aí a pessoa já bruta ainda, um pouco desesperada com a situação, mas eu não acredito em nada. Falei, vamos conversar um pouco. E a conversa foi rolando, 40 minutos, 50 minutos, cara. Chegou no final sorrindo, foi, Deus abençoe. Legal. Foi muito bacana. Uma coisa importante ressaltar, sim, a gente não entra em contato com a pessoa. A pessoa precisa entrar em contato com o CVV. Então, às vezes, quando a pessoa liga e fala, olha, fala com meu filho, mas precisa saber se ele quer falar. Se ele quer falar. Tá? Isso é um aspecto. O outro aspecto é, essa pessoa que está ligando por causa de uma outra pessoa, ela também está em sofrimento. Então, ela também, muitas vezes, precisa conversar. Então, a gente vai falar, olha, pede para ele ligar para a gente, tá? Mas e você? Isso, Como legal. é que você está? O que você está sentindo com tudo isso? E aí, ali, a gente já promove um atendimento dela mesmo. Você imagina uma mãe que tem em casa um filho com problemas graves, ela também está em sofrimento, não é só o filho. A família toda está sofrendo. Né? Então, às vezes, quem sabe a gente conseguindo ajudar a mãe consiga ajudar o filho. Exato, com certeza. Sabe? A gente não sabe exatamente o que é, porque no CVV não somos psicólogos, psiquiatras, a gente não tem essa incumbência de ter a solução ou de resolver, toma isso, toma aquilo, faz isso, faz assado, faz assim ou faz assado. A gente quer promover essa discussão, promover esse desabafo, para que essa pessoa se organize. Às vezes essa mãe está desorganizada nos pensamentos, ali ela consegue organizar e consegue ajudar o filho. O marido, um pai, enfim. Sim, entendemos. Aqui um agradecimento a nós, a Dinamara Murilo. Obrigado, irmãos, por falar sobre esse assunto. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado você, Dinamara, e todos da nossa página, que eu tenho certeza que aqui, se vocês comentarem isso com mais um, já duplica demais, né? Então, é uma maravilha. A Rebeca Linhares fez uma pergunta, tá? Tu gostaria muito de saber se o voluntário do CVV é válido para quem sofre com pensamentos suicidas. É que acho que é difícil um suicida entrar como voluntário disso. Ele não quer nada, talvez, né? Mas acho que pode, né? Não tem... Olha, Você comentou daquele camarada que viu o irmão, ou não sei quem, se suicidando e resolveu ser um colaborador. Sim, eu acho sim. O trabalho do CVV é muito amplo. Então, não é só o fato de você ser voluntário, estar lá atendendo, se dispondo a esse trabalho. Se você for um divulgador do nosso trabalho, se você for um divulgador do CVV, você já está ajudando. Falar que existe, falar que... Divulgue nosso trabalho. Olha, a gente tem o número 141 hoje, que a gente atende a região. É um número que você pode ligar de outras cidades próximas e ser atendido. O custo é ligação local, tá? Isso que eu ia te perguntar. Eu acho que a gente não tinha comentado. Uma pessoa que tem um CVV na sua cidade, Bauru, por exemplo, vai ligar, ele paga uma ligação local. Então, se ele ligar como se fosse domingo, que tenha, paga uma ligação só. Pulso, isso, vamos dizer assim. Apesar que uma ligação local também é... Ligação local é muito barata, né? O 141 para a região também fica a custo de uma ligação local. Você liga de celular também? Também. Qualquer maneira, tá? fica bom. Mas em breve, né? A gente não sabe a data exata, porque isso daí é uma coisa muito grande que está sendo feita no Brasil, é a implantação do 188. Quando o posto de Bauru passar a atender 188, vai ser só 188.
Então, o 141, o telefone do posto não vai existir mais, vai ser o 188. Nem o Skype, Nem né? o Skype. Mas aí o que é legal? O legal é que você vai poder falar com qualquer voluntário do Brasil inteiro. Brasil inteiro, isso vai ser muito bom. E a custo zero. E aqui a gente tem pessoas do Brasil, do mundo inteiro, então isso é muito gostoso. E falar em mundo, tem muita gente que liga de outros países. Fora. Muitas pessoas. Você vê não Skype, tem né? no exterior? Não. Existem trabalhos, né? O próprio Samaritanos que você falou existe fora do Brasil, existe nos Estados Unidos uma instituição que presta um serviço também parecido com o do CVV. Existem outros caminhos, mas às vezes, como já aconteceu com a gente, brasileiros que estão morando fora do Brasil, nós já atendemos a Alemanha, Portugal, Espanha, Estados Unidos, mas ele quer conversar em português com um brasileiro, sabe aquela coisa? Então, ele pelo Skype ele tem essa possibilidade de estar falando com um brasileiro na sua língua, que por mais que você domine um outro idioma, muitas vezes não é a mesma coisa, né? Porque você está falando na sua língua, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas maravilha, pessoal, que gostoso a gente estar aqui com vocês, viu? Fiquei muito feliz também de poder participar. Vamos fazer isso outras vezes, quando vocês precisarem. Então, finalizemos relembrando. Domingo agora, em Bauru, ou é em todo... Não, em Bauru. Em Bauru, né? Em Bauru, a partir das 9 da manhã, Isso. uma caminhada lá na Getúlio. Quem for de Bauru e região, e que viram essas 70 mortes aí que saiu no Jornal da Cidade de Bauru, participem em movimento a essa causa, mesmo que você não tenha na família, impulsione, você vai ajudar demais, até para fortalecer essa caminhada, que as pessoas se beneficiem. Vai de camisa amarela, como o Ezequiel falou, camisa do Brasil. Vale também. Vale também, né? Apesar do nosso Brasil judiar tanto de situações assim, você vê, precisando de voluntário, precisando de ajuda, e aí eles com bilhões, mas deixa isso para lá. Aqui nós vamos falar de coisas boas e não de gente pequena. Então, que vocês possam também prestigiar o show aqui do Roberto. Depois, a palestra. A palestra, compartilhem. Está tudo no CVV, do Face do CVV, Bauru. Tem toda essa programação lá. E pessoal da página Tato Save, entra lá no CVV, curte a página, siga a página. É uma página muito bacana, que às vezes tendo ali na mão você encaminha para alguém. E isso é muito bom, você sugerir uma coisa, a religiosa, que não vai fortalecer ou a política. Como o Lu comentou, nós não temos nenhuma bandeira religiosa. Isso que é o honesto, eu acho. Eu, sendo espírita, sempre vou defender que numa escola, por exemplo, o professor não mencione nada sobre espiritismo. Ali tem crianças de todas as espécies de religião. E não há direito de você impor uma verdade que não é nossa, não. É uma verdade do pai e da mãe daquela criança e que tem essa liberdade. Então, muito obrigado à audiência de todos vocês. Aquelas maravilhosas considerações finais. Nossa, é legal falar isso. Sempre é lindo. Bom, eu fico realmente muito agradecido em nome do CVV Bauru, tá? Eu quero agradecer ao Tato pela essa oportunidade. Já há tempo que a gente está tentando, né, Tato? Isso. Mas vem na hora certa. Tudo vem no momento certo. Né? Agradeço a Thaisa por todos esses toques aí. Mas ela reclamou, hein? Nossa! Eu não vou lá, mentira. Obrigado por estar aqui sexta-feira à noite, mas está aqui firme e forte. Obrigado. Quero agradecer também a todos os voluntários do CVV, todos são incríveis, fazem a sua parte no atendimento, na divulgação. Um beijo enorme a todos vocês, são demais. E finalizando, quero agradecer também a Unimed, que nos apoiou nessa caminhada, nessa campanha de Setembro Amarelo. Muito obrigado, Unimed Bauru. Forte abraço. O Jornal da Cidade, que está incansavelmente colocando postagem, publicando tanto no impresso como no virtual. A Gráfica Palamin, todos os nossos impressos, banner. Bruno, muito obrigado mesmo, parceirão. Enfim, é isso aí. Beleza. Obrigado. Tato, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, falando mais uma vez desse assunto que a gente gosta tanto de falar. E convidando vocês a todos esses eventos que o CVV vai fazer esse mês. A gente faz outros também durante os outros meses, mas esse mês é o mês da prevenção do suicídio. Lá na página do Facebook está essa programação completa lá. Todas as atividades são gratuitas, exceto o Roberto Carlos Cover, né? Sim. Tá? Mas agradecer a você, tá? Pelo espaço, por esse tempo, da gente estar aqui podendo falar um pouco do CVV e convidando a todos para um dia, quando for o momento, vem conversar com a gente. Quem sabe vocês podem
tá junto com a gente, botando a mão na massa e fazendo a diferença aqui do CV. Muito obrigado, Lu. Obrigado, Ezequiel. Eu fico muito lisonjeado de tê-los aqui em casa, trabalhadores como vocês dois, por uma causa sem receber nada em troca. Uma causa de anônimos, eu acho. Uma causa de pessoas que não querem nenhuma projeção, nenhuma questão financeira. E eu que agradeço vocês terem me participado, confiar em mim nesse trabalho. Poderemos estar juntos nisso, fazendo esse esforço, tá bom? Eu digo, pessoal, que ajude como você puder. Veja, um jornalzinho simples que a USE produz aqui, Olhar Espírita, faz a campanha e me pediu para escrever um texto para vocês sobre isso. Eu só vou ler o último parágrafo, que é um parágrafo que eu achei que ficou muito bacana. Tenho comigo que ninguém comete suicídio por não compreender a arte moderna. Para mim, será sempre mais fácil acreditar que alguém resolve desistir porque se machucou em alguma pedra do caminho. Um caminho de início iluminado e seguro, mas que de repente parece escuro e sem fim. Mas, quem sabe lhe ajude o que tem me ajudado. Se for mais fácil retomar a trilha pelo caminho das pedras, tantas pedras do caminho não seria ruim. Então, se você escolher um caminho A, você vai ter as pedras e as dificuldades deste caminho. Se escolher o caminho B, você não terá as dificuldades do caminho A, terá as dificuldades do caminho B. Mas todos os caminhos têm dificuldades. E você saiba que você escolheu um e fez bem. Todos nós que escolhemos queremos um objetivo final, ser feliz. E o suicida não quer acabar com a vida, quer acabar com uma mágoa, uma dor que nem ele próprio sabe onde vem. Mas há esperança, vai passar. E essa é mais uma ferramenta. O CVV produz pessoas que podem falar uma palavra santa e aliviar uma pessoa de um sofrimento, de uma tentativa de acabar com a possibilidade de escolher. E a gente é muito responsável por isso. Quando você está num turbilhão de pensamentos, você não consegue captar. Mas nós de fora, mais equilibrados, podemos ajudar, oferecer, pôr um cartaz perto, alguma coisa que você vai ser intuída pelo anjo da guarda e pode ajudar. Otá, põe então pra gente aqui na panorâmica, pra gente dar um tchau para todos juntos lá e agradecer demais a audiência de vocês e que se vocês puderem, é possível compartilhar essa página agora depois que finalizar a live, né, tá? Então compartilhem, pessoal, viu? É um assunto aí sobre vida, sobre prevenção e sobre vontade de ser feliz e retomar caminhos. Ezequiel, meu amado companheiro, muito obrigado por tudo. E eu vejo o trabalho do Ezequiel a cada transmissão, entra lá. Ezequiel, CVV. Eu falei, Thaís, vamos bloqueá-lo, vamos cortar o Ezequiel. Mas a Thaís tem um coração amoroso. Eu digo que a Thaís é 90% de tudo aqui dessa página. Né, tá? E o Rui também, o Rui, que ajuda demais nas coisas. Não posso nunca esquecer de mencionar o Rui. Ele tá? A dona Conceição também, que faz o atendimento das pessoas, tipo uma CVVista. Olha que legal. Ai. Não existe essa palavra. Mas eu sou bom para neologismo. Igual olás. Não sei se existe plural de olá, mas olás, eu estou dando olá para todo mundo. Mas, obrigado, pessoal. Vamos olhar para todo mundo para aquela câmera lá. Então, ó. Pessoal, fiquem com Deus, ajudem-nos, porque nós queremos aliviar sofrimentos. Ó, liga pra gente. A gente é antigo, naquele telefone que ainda liga aqui, né? Isso. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Falar é a melhor solução, hein? Tchau. Valeu.